No coração do mundo antigo, onde tribos nômades vagavam e a fé era testada sob o vasto céu do deserto, vivia um homem chamado Abraão. Reverenciado por judeus, cristãos e muçulmanos, Abraão permanece como uma figura imponente de fé, um patriarca escolhido por Deus para ser pai de uma nação e forjar uma aliança que ecoaria por milênios. Sua história, repleta de desafios e triunfos, fala do poder duradouro da crença e das complexidades de nosso relacionamento com o divino. No centro da narrativa de Abraão está seu filho, Isaque, uma criança nascida de um milagre. Depois de décadas de orações fervorosas e fé inabalável, Deus concedeu a Abraão e sua esposa, Sara, um filho em sua velhice. O nascimento de Isaque não foi apenas motivo de comemoração, foi o cumprimento de uma promessa divina, um sinal de que a aliança de Deus com Abraão seria levada adiante por gerações futuras. Mal sabia Abraão que este filho querido, este símbolo de esperança e realização, logo se tornaria o objeto de um teste inimaginável, uma ordem de Deus que o abalaria profundamente. O vínculo entre Abraão e Isaque era profundo, forjado no fogo da saudade e da gratidão. Isaque representava a continuidade da linhagem de Abraão, o herdeiro das promessas que Deus havia feito. Ele era a menina dos olhos de seu pai, uma fonte de alegria e orgulho imensuráveis. No entanto, esse amor profundo seria submetido ao teste final, pois Deus, em um momento que desafiou teólogos e crentes por séculos, exigiria o impensável, o sacrifício de Isaque. Os alicerces do mundo de Abraão, a base de sua fé, foram abalados quando a voz de Deus ecoou em seu coração, transmitindo uma ordem intrigante e aterrorizante: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá e ofereça-o ali como holocausto em um dos montes que eu lhe mostrar. Gênesis, capítulo 22, versículo 2. As palavras, rígidas e absolutas, pairaram no ar, um contraponto arrepiante ao riso e ao amor que haviam preenchido a tenda de Abraão desde o nascimento de Isaque. Como poderia Deus, a fonte da vida e o doador de promessas, exigir tal sacrifício? Como poderia Abraão, um homem que dedicou sua vida a seguir o caminho de Deus, conciliar essa ordem com o amor que tinha por seu filho? As perguntas devem ter girado na mente de Abraão, uma tempestade de dúvida e desespero ameaçando engolfá-lo. No entanto, apesar da angústia agonizante em seu interior, a fé de Abraão, embora esticada ao limite, não vacilou. O texto bíblico oferece pouca informação sobre a luta interna de Abraão, mas podemos imaginar as noites sem dormir, as lágrimas silenciosas e os pedidos desesperados por compreensão que devem ter marcado aquelas horas sombrias. A ordem para sacrificar Isaque não foi apenas um teste de obediência, foi uma prova de fogo, um cadinho agonizante no qual a fé de Abraão seria purificada e sua devoção a Deus provada além da medida. E assim, com o coração pesado e uma resolução inabalável, Abraão se preparou para obedecer. A jornada para o Monte Moriá foi longa e árdua. Cada passo um eco pesado da tarefa impossível que estava por vir. Abraão, com o coração pesado de tristeza indizível, carregou seu jumento com a lenha para o sacrifício, uma lembrança constante e tangível do destino que aguardava seu amado filho. Isaque, alheio ao verdadeiro propósito de sua jornada, caminhava ao lado de seu pai. Sua energia juvenil, um contraste marcante com o silêncio sombrio que os envolvia. A narrativa bíblica captura a troca pungente entre pai e filho, enquanto se aproximavam da montanha designada. "Meu pai", perguntou Isaque, "eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Gênesis 22, 7. A resposta de Abraão, carregada de duplo sentido, revelou tanto sua fé quanto sua angústia. "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis 22, 8. Naquele momento,
Abraão se agarrou a uma réstia de esperança, uma crença de que Deus, em sua infinita misericórdia, forneceria uma alternativa, uma saída do impensável. À medida que subiam a montanha, o peso do fardo de Abraão devia aumentar a cada passo. Ele amava Isaque mais do que palavras poderiam expressar, mas estava preparado para entregar esse amor, para oferecer seu filho de volta ao Deus que o havia dado. Foi um ato de submissão final, um testemunho da profundidade e complexidade da fé de Abraão. Agora, à medida que nos aprofundamos na história, nos deparamos com um profundo dilema ético. Abraão recebe a ordem de sacrificar seu filho, Isaque. Essa ordem desafia nossa compreensão de moralidade e fé. Como um Deus amoroso poderia pedir tal sacrifício? E como Abraão, um pai dedicado, poderia obedecer sem questionar? Essas são as perguntas que intrigaram estudiosos e crentes por séculos. É um momento que nos força a confrontar as complexidades da fé e da obediência. Avançando, vamos explorar as várias interpretações da fé de Abraão. Alguns veem sua disposição de sacrificar Isaque como o ato supremo de devoção, um testemunho de sua confiança inabalável em Deus. Outros o veem como um exemplo preocupante de obediência cega. No entanto, há aqueles que acreditam que esta história é menos sobre o ato em si e mais sobre o teste de fé. A jornada de Abraão é uma narrativa poderosa que nos convida a refletir sobre a natureza da crença, da confiança e da condição humana. No mundo acelerado de hoje, discernir a vontade de Deus pode parecer uma tarefa assustadora. Somos bombardeados com inúmeras vozes e opiniões, tornando difícil ouvir o sussurro divino. No entanto, a busca para entender a vontade de Deus permanece tão crucial como sempre. Buscando orientação por meio da oração, das Escrituras e da comunidade, podemos navegar pelas complexidades da vida moderna com um senso de propósito mais claro. A história de Abraão e Isaque não é apenas um conto antigo. É uma história que transcende o tempo e a cultura. Ela fala sobre os temas universais de fé, obediência e sacrifício. Essa narrativa foi passada de geração em geração, oferecendo sabedoria e percepção a todos que a encontram. Suas lições são tão relevantes hoje quanto eram há milhares de anos, lembrando-nos do poder duradouro da fé. A ligação de Isaque continua a ressoar na cultura contemporânea, inspirando arte, literatura e até mesmo a mídia popular. Seus temas nos desafiam a refletir sobre nossas próprias vidas e os sacrifícios que estamos dispostos a fazer. Ao examinar esta história através de lentes modernas, podemos descobrir novas camadas de significado e relevância, tornando-a uma ferramenta poderosa para a reflexão pessoal e comunitária. Ao concluirmos nossa jornada pela história de Abraão e Isaque, somos lembrados das profundas lições que ela oferece. Fé, obediência e a disposição de sacrificar são virtudes atemporais que podem nos guiar em nossas próprias vidas. Nós o encorajamos a refletir sobre esta narrativa e considerar como seus temas podem inspirá-lo a viver com maior propósito e convicção. Obrigado por se juntar a nós, e que seu caminho seja iluminado pela sabedoria desta história antiga.